é a minha poesia, é a alegria do nosso folião. Recife do meu coração, com você eu vivo a cantar, a vibrar os clarins onde reina a folia. Você cidade presente pra toda a gente prevar. Recife no meu coração, você é a minha inspiração, você é a minha poesia, é a alegria do nosso folião. Recife do meu coração, com você eu vivo a cantar, a vibrar os clarins onde reina a folia. Você cidade presente pra toda a gente frevar. Só você tem a glória de ter o maior carnaval do mundo. Com você tanta paz e prazer nesta festa do rei Folião. Quero ver todo mundo invocar o seu nome, quero ver todo mundo cantar com emoção, quero ver todo o povo com orgulho gritar: ó Recife querido do meu coração. Recife no meu coração, você é a minha inspiração, você é a minha poesia, é a alegria do nosso folião. Recife do meu coração, com você eu vivo a cantar, a vibrar os clarins onde reina a folia. Você cidade presente pra toda a gente frevar. Só você tem a glória de ter o maior carnaval do mundo. Com você tanta paz e prazer nesta festa do rei Folião. Quero ver todo mundo invocar o seu nome, quero ver todo mundo cantar com emoção, quero ver todo o povo com orgulho gritar: ó Recife querido do meu coração. ...50 anos do programa O Tema é Frevo. Jason Borges é parte desta história. E uma das primeiras vezes que eu saí em clube de carnaval, clube de frevo, foi no Pereiro. Isso em 1934, se não me falha a memória. Chegamos ao final de mais uma audição do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar durante todas as épocas do ano, aqui nas emissoras da Universidade Federal de Pernambuco, Rádio Universitária AM, Rádio Universitária FM. Em todas as épocas do ano ouve-se música popular brasileira, e frevo é música popular brasileira. Até o próximo programa. Esteve com os senhores Hugo Martins. Horas e 30 minutos. Universitária 99.9 MHz. Universitária, alto nível pra você. Programa
programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, são 11h30 aqui no Recife. Começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Eu queria começar saudando a todas as alunas, alunos, corpo de professores e funcionários da UFPE. Neste nosso comecinho de semestre, hoje, 26 de fevereiro, começamos o semestre 2018.1. Bem-vindas, bem-vindos, que sigamos na luta pela verdadeira autonomia universitária e em defesa pela manutenção de um ambiente que propicie a livre circulação de ideias e que fomente o debate público por uma ciência livre, democrática e crítica. Já estamos ao vivo aqui pela Universitária FM 99.9, também pela Universitária AM 820, com transmissão via streaming, em áudio e vídeo, daqui do estúdio na Avenida Norte, em Santo Amaro, no Recife, pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Às 9h a gente tem reprise deste programa. Hoje, o Fora da Curva traz um dos temas mais controversos atualmente no Brasil: a intervenção federal em curso no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, hoje está sendo criado o Ministério da Segurança Pública, com Raul Jungmann à frente. Vai ser ministro da Segurança Pública. É um ministério, em teoria, com duração até dezembro, né? O período que dura a intervenção federal no Rio de Janeiro. O general Joaquim Silva Luna, que era secretário executivo do Ministério da Defesa, vai assumir a pasta. Desde a criação do Ministério da Defesa, todos os ministros no Brasil haviam sido civis. É o primeiro militar como ministro da Defesa no Brasil desde a democratização. E a gente vai perguntar hoje o que intervenção federal militarizada no Rio de Janeiro pode dizer sobre o Brasil. Você já pode mandar sua pergunta para os especialistas aqui no estúdio. Eu já começo agradecendo bastante a presença de Edna Jatobá, que é cientista social, especialista em políticas e gestão em segurança pública e também coordenadora executiva do GAJOP, que é o Gabinete de Assessoria Jurídica a Organizações Populares. Bom dia, Edna. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes e quem acompanha a gente pela internet. Bom dia, obrigada pela presença. Obrigada também para Glauco Salomão Leite, que é professor de Direito Constitucional da Unicap, também da UFPE, e integra o Grupo Recife de Estudos Constitucionais, o REC. Bom dia, Glauco. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vamos lá discutir sobre esse tema que não é apenas do Rio de Janeiro, né? É um tema nacional, é um tema coletivo. Esse fantasma do regime militar no Brasil parece ser a nossa eterna neblina, o nosso eterno receio. E esse temor voltou com bastante força desde que teve início, na semana passada, a intervenção federal militarizada no Rio de Janeiro, que foi aprovada, né, pelo Congresso, pelo Senado, com a justificativa de conter a grande crise de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Entre apoiadores e entre opositores, né, aqueles de opinião contrária, uma coisa parece ser fato incontestável. Quem mais sofre com a medida são as pessoas mais vulneráveis social e economicamente. Pobres, negros, moradores das áreas mais à margem da sociedade, incluindo crianças, têm sido afetados com a presença de militares do Exército brasileiro. Uma imagem que não vai se apagar tão cedo da retina de milhares de brasileiros é a do menino que teve a mochila revistada por um soldado. Um menino entre tantos que foi fotografado no Rio de Janeiro. O comandante-geral do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, declarou abertamente que militares necessitariam de garantias para agir no âmbito da intervenção, abre aspas, sem o risco de surgir uma nova comissão da verdade. A frase é inacreditável num país que sofreu o horror da tortura como instrumento da repressão e absolutamente desrespeitosa com o trabalho desenvolvido pelas Comissões da Verdade, um trabalho belíssimo de resgate da memória de centenas de vítimas da ditadura civil-militar no Brasil. Edna, uma das principais críticas a essa intervenção no Rio de Janeiro se baseia no fato de que não existe tráfico de drogas sem a participação de agentes públicos, a participação ativa, né, de agentes públicos e de pessoas que lucram altíssimo com o comércio de drogas. Essas pessoas certamente não estão nos morros, não estão nas áreas foco, né, dessa intervenção. Essa crítica é pertinente, Edna, na tua opinião? Então,
A gente está tratando de uma intervenção inédita. A princípio, não seria uma intervenção militar, é uma intervenção federal. Contudo, é uma intervenção federal no campo da segurança pública, num dos estados que tem sido apontados pela imprensa como um dos estados mais violentos do Brasil. Dito isso, a gente considera que o Rio de Janeiro, de fato, é uma vitrine, né? É um que está no centro da mídia, aumenta o número de tiroteios, aumenta com a crise que acontece no estado, aumenta o número da violência, o domínio territorial do tráfico é algo que não pode ser desconsiderado. Contudo, não é o estado mais violento do Brasil. E a gente não consegue entender, por exemplo, eu partiria a primeira crítica com relação a essa intervenção federal quais foram os critérios utilizados, quais foram os critérios demandados para que se ocorresse uma intervenção no Rio de Janeiro. Não em Pernambuco, por exemplo. Não estou defendendo que aconteça, Deus me livre, que aconteça algo similar em Pernambuco. Mas se for comparar, por exemplo, Pernambuco, a violência letal de Pernambuco com o Rio de Janeiro, a taxa de mortes por 100 mil não passa de 40. 40 crimes violentos letais intencionais por 100 mil habitantes. E aqui em Pernambuco a gente chegou a 57. O ano passado final de 2016 eram 47, mais ou menos, mortes por 100 mil. E no ano passado subiu 10, são 57. Então, quais são os critérios? Porque não é um critério objetivo, real, claro, que fique transparente para toda a população. Como você falou, o foco não está nas favelas. A gente sabe. E a gente sabe também como se comporta a justiça brasileira e o cenário político quando os grandes carregamentos, os grandes traficantes, eles são pegos com a boca na botija. Né? É impossível não tratar, por exemplo, nesse contexto, de um helicóptero com 500 quilos de cocaína, pasta base, né? Então, a gente precisa também avaliar até que ponto essa intervenção ela traz 2 pesos e 2 medidas, porque a gente coloca mais um ator, que são as Forças Armadas, nesse difícil jogo, né, de xadrez que funciona no Rio de Janeiro e que todos os atores que estão lá, eles pressionam o grupo que você falou, as pessoas pobres, especialmente negras e moradoras da periferia. A gente estava comentando até antes do programa, a gente tem ouvido... A gente voltou a escutar nomenclaturas que a gente não escutava há muito tempo, né? Mandados de busca e apreensão coletivos, revistas, fichamento, inclusive a crianças, né? Crianças sendo revistadas, bolsas escolares sendo abertas. Tudo isso, Glauco, é permitido numa situação de intervenção, nessa situação de exceção, assim. E se for permitido, como é que o cidadão pode se proteger contra possíveis desmandos do Exército, desmandos do Estado? Essa é uma questão que tem aparecido e eu acho que é importante tentar contextualizar um pouco a medida interventiva enquanto uma medida que tem uma previsão constitucional e quais são suas implicações. Como você bem colocou, é a primeira vez desde 88 que se decreta uma intervenção federal em algum Estado membro. Já tinha havido, inclusive em Pernambuco, intervenção estadual em município, mas a intervenção federal, essa é a primeira vez. E a regra, num Estado como o Brasil, que é uma federação, é não haver a intervenção. Então, a intervenção ela tem que ser compreendida como uma medida excepcionalíssima, extrema. Ou seja, se pressupõe que outras medidas já foram adotadas ou foram pensadas e não trouxeram resultado positivo. Só que, ainda que se admita o uso excepcional da intervenção, ela não provoca uma espécie de suspensão de direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, eles continuam servindo como um limite a qualquer tipo de atuação mais autoritária por parte de quem quer que seja. Intervenção não é salvo-conduto. Não é salvo-conduto, não é um cheque em branco para se fazer o que se quiser em nome de segurança pública ou qualquer outra finalidade. Então, nesse cenário, a medida coletiva é uma medida abusiva, porque... Você poderia explicar como é que funciona esses mandados coletivos? O correto seria um mandado de busca e apreensão, como a legislação impõe, em que você identifique a pessoa, o morador, a residência. Quanto mais específico, melhor. Porque ali existe uma justa causa para se autorizar uma intervenção na privacidade daquela pessoa, na casa daquela pessoa. Mas quando se adota um mandado coletivo, que engloba várias residências, várias pessoas ao mesmo tempo,
se cria uma presunção de culpa. E isso atinge diretamente direitos fundamentais. Vai contra a própria justiça. E, claro, com certeza. A mesma coisa em relação a essas revistas, inclusive em relação à criança, como você bem mencionou. Uma revista praticada por um agente estatal qualquer, ele não pode estar ali baseado, por exemplo, na cor da pessoa, onde ela mora, se na periferia, fora dela, mas tem que ser baseado em algum indício de porta-droga, suspeita, né? Isso, uma fundada suspeita, E não no estereótipo, arma, né? E não no estereótipo. Então, todos esses elementos, eles de fato apontam para um modelo de intervenção que tende a ser mais autoritário, mais repressivo contra um grupo já vulnerável socialmente. Edna e Glauco, vocês que pesquisam, trabalham diretamente nesse fronte, né, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Por que você avalia, por exemplo, Edna, que a intervenção não seria a principal ou a melhor solução para uma crise de segurança pública, por exemplo? Por que a gente não pode... Muita gente diz, mas a gente vai fazer o quê se não for intervenção? Né? Como é que a gente pode apontar outras soluções? São vários os argumentos. Um que eu traria à tona agora é o fato das operações de garantia da lei e da ordem não terem dado resultados positivos. As GLOs, né? Exatamente, as GLOs. Por exemplo, teve a ocupação do Exército na favela da Maré, no Rio de Janeiro, de 2016, ou 2015 para 2016. Eles passaram muito tempo lá. E gastou-se muito dinheiro. Gastou-se 600 milhões. E o que a gente observa é que, primeiro, não houve a transparência para dizer da eficácia daquela ocupação, porque se tivesse transparência, é uma coisa, porque ela podia ser transparente e não ser eficaz, mas foi transparente. Se houvesse eficácia, como é que a gente vai saber se houve eficácia para justificar uma coisa semelhante em uma escala maior e inédita, né? Então a gente não tem uma avaliação precisa. O que a gente acompanha de organizações e especialistas do território do Rio de Janeiro é que, para além da presença física, saindo a presença física do Exército, explodiu, assim, aumentou bastante o número de violência e de violações. Então, uma medida que ela não tem um impacto positivo, ela não pode ser aumentada e reverberada dessa maneira. Eu acho que é a primeira coisa. E uma outra questão é que a gente está tratando de segurança pública, mas não de uma segurança de guerra. E o Exército, ele é preparado para a guerra. As armas do Exército são armas de guerra. As táticas, né? As táticas são táticas de guerra. A maneira como o Exército se desloca é dentro de um território de guerra. E a gente está tratando de um grande centro urbano. De territórios que contam com, às vezes, mais de 200 mil pessoas. Então, como justificar uma coisa de uma relevância né, dessa, se a gente não tem sequer indicativos de que uma coisa menor, mas que era uma ocupação militar, deu certo? E uma outra questão, só para registrar do assunto anterior, esses mandatos coletivos. Não sejamos ingênuos em pensar que isso nunca existiu no Rio de Janeiro e nas grandes periferias. Para quem acompanha mesmo o cotidiano, né, da população que mora nesses espaços que são criminalizados, isso acontece todos os dias, infelizmente. Só que eles acontecem todos os dias e existe ao menos a mínima possibilidade de denúncia, entendeu? Daquela população acessar órgãos de controle, denunciar o Ministério Público, denunciar a corregedoria, né? Agora porque é uma coisa errada, né? Agora é uma coisa que está dito, olha, isso pode acontecer, isso está certo. Ninguém tem direito de reclamar. Então, a gente vai percebendo a gravidade, né, dessa medida no cotidiano das pessoas, que já não é um cotidiano fácil. Outro ponto que a gente tem observado também em relação às críticas, né, essa intervenção, é o fato de não ter aparecido, pelo menos não foi divulgado até agora, um plano de ação realmente para essa intervenção, né? Como é que vocês vêm acompanhando isso, assim? Qual é o plano do governo, vocês sabem? Pois é, essa é uma boa pergunta. Surgiram algumas notícias que isso foi meio que decretado de improviso, sem qualquer tipo de coordenação, de inteligência. Com uma criação desse ministério também, né? Com uma criação do ministério. O que reforça o argumento de que essa medida tem um caráter muito mais eleitoreiro, né? Uma pauta política, né? Uma pauta popular, quer dizer, se elege ali uma bandeira, né? Combate à segurança pública para que um governo que não tem minimamente um respaldo
popular, né, consegue ali algum fôlego já pensando nas eleições de outubro. Então, a falta de organização de planejamento só reforça essa medida de um cunho mais político. Falando de cunho político, né? Eu queria que vocês reverberassem isso também. E a gente falou até na semana passada, né? Que mesmo com esse impedimento constitucional, né? Com intervenção, é um impedimento constitucional, por exemplo, para votar emendas à Constituição. Mas o nosso não, que ele não é meu, mas o presidente Michel Temer declarou abertamente que poderia, inclusive, suspender essa medida, que foi uma medida urgente, poderia suspender para, se fosse o caso, se ele tivesse voto, que não acredito que vai ter, suficiente para votar a reforma da Previdência, por exemplo. Né? Vocês acham que isso é possível ainda, esse break na intervenção, caso ele consiga votos para aprovar a reforma? A Constituição, ela determina o seguinte: durante a intervenção federal, não pode haver deliberação de qualquer reforma. Nem discussão, né? Nem discussão, e por uma razão muito simples. É que se é uma medida extrema, se pressupõe que há uma instabilidade institucional e a própria representação política está comprometida. Então, a mensagem é, quando a poeira baixar, então aí se discute reformar a Constituição, mas não durante uma intervenção federal. Então, essa estratégia de decretar uma intervenção, que é uma medida muito forte, para depois suspender e votar uma proposta de emenda, como a reforma da Previdência, isso é uma espécie de... isso é uma fraude, clara, à Constituição. Crime, né? De responsabilidade. Claro, como... Sim, e aí caracterizaria, inclusive, crime de responsabilidade. Então, é como se hoje tem uma tempestade, amanhã é um dia de sol e no dia seguinte volta a tempestade. Não dá para ser assim. Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Então, muita coisa não faz mais sentido hoje no Brasil, né? Infelizmente, a nossa própria Constituição está sendo vilipendiada, né? Exatamente. Então, isso, na verdade, vem de uma sequência, né, que a gente vem acompanhando nos últimos 2-3 anos, de uma espécie de erosão do projeto constitucional. E essa medida interventiva, se você analisa num contexto mais amplo, só reforça esse processo de erosão. E, gente, trazendo para esse contexto mais amplo, tentando responder a nossa pergunta do programa, Edna, Glauco, o que é que essa intervenção no Rio pode dizer do Brasil? Né? Não é uma intervenção isolada. Né? O Rio de Janeiro não está isolado do resto do Brasil. Pode dizer o que da gente a partir de agora? Que haverá jurisprudência para outras intervenções? O que é que vocês acham? Como é que vocês estão avaliando isso? Olha, a gente está falando de um governo que tem 2% de aprovação. Então, quem tem 2% de aprovação está pouco se lixando, né, para os destinos do país, para o que a opinião pública pensa, quer fazer lá uma frente com a classe média, que no final das contas é quem tem, durante essa intervenção, um pouco da sensação de segurança aumentada, mas não se refere a um projeto, né? Agora, a gente vive num país onde as saídas para a segurança pública, para o bem ou para o mal, elas são muito copiadas, né, entre os estados. O que acontece no estado se quer para outro. Quando tem um resultado positivo, ou quando tem grande relevância midiática. Então, a gente está tratando, não é o caso de um resultado positivo, a gente está tratando, né, de uma medida que tem uma grande relevância midiática e de uma possibilidade real de que outros estados, né, com índices até maiores de violência letal do que o Rio, pleiteiem esse recurso, né? E a gente não pode esperar muita sanidade, né, de um governo que tem 2% de aprovação e que tem agido indo de encontro à Constituição desde o momento em que assumiu-se como presidente. Exatamente, desde o golpe. Então, não é pensar longe que isso é um fato isolado, que vai terminar em dezembro, que aconteceu só no Rio de Janeiro, que vai, né, que vai se dissipar no tempo. De maneira alguma. Tem uma possibilidade real desse modelo, que também não é um modelo clássico, né? Nunca aconteceu uma intervenção, mas se ela acontecesse, penso eu que não seria isso, como a gente conversava um pouco antes de começar o programa, criando um cargo militar para um interventor. O interventor, queria até que o professor Glauco falasse um pouco mais sobre isso. E voltando um pouquinho sobre qual o plano de um decreto, não teve nenhuma justificativa. Imagina se ele vai ter um plano, né? E a gente tem uma cultura no Brasil de gerenciamento de crise na segurança pública. Ninguém pensa segurança pública, ninguém pensa a segurança pública em perspectiva. São raras as iniciativas que pensam a segurança pública mais para frente. O primeiro plano nacional de segurança pública
que a gente teve no Brasil surgiu uma semana depois do episódio do ônibus 174, se não me engano, né? Que teve uma pessoa que fez outra de refém no ônibus, e aí eu acho que a polícia foi chamada e terminou desastrosamente, morreu a pessoa que fez refém, morreu a refém, enfim. Uma semana depois, a gente tinha um plano nacional de segurança pública. Imagina, né? Quanto tempo para se pensar um plano estratégico para um assunto tão importante. Então, a história meio que se repete. Só com uma dimensão bem maior agora, em forma né? de tragédia. Glauco, Edna falava a respeito dessa militarização, né? Dentro desse processo de intervenção. O que é que a gente pode apontar, né? Eu espero que a gente aponte pouco, infelizmente, mas eu sei que a gente tem muito a apontar, né? Em relação ao que significa a volta dos militares a esse patamar de ator e ator principal, né? Um ponto nesse decreto interventivo que chamou muita atenção foi a previsão expressa de que o cargo de intervenção ele teria natureza militar. E aí muito se discutiu, Edna falava há pouco, pode um militar ser interventor ou tem que ser um civil? O interventor em si, ele poderia ser um militar, como poderia ser civil, isso aí não é nem tanto a questão mais relevante. Mas uma coisa é nomear um interventor militar para um cargo civil. Seria dentro de um regime jurídico específico. Outra coisa é o decreto alterar o cargo civil para militar, né? Então isso muda completamente, porque qualquer tipo de abuso ou de prática ilícita, a competência vai ser deslocada da justiça comum para a justiça militar. E na prática isso poderia significar o quê? Isso pode, dentro de um histórico que se observa no Brasil, pode haver aí uma prevalência de corporativismo que gera impunidade. Então é uma maneira de acabar, de alguma forma, chancelando, do ponto de vista legal, um abuso que foi praticado, né, durante uma medida excepcional. E é uma mudança de chave bem relevante. Muito relevante. Porque os militares vão ser julgados, caso sejam, por militares. Isso. Né? Isso faz uma diferença danada, tem um peso E grande. sem correr o risco de uma nova comissão da verdade. Como disse o general, né? Gente, chegou uma pergunta aqui de Manina Guiar, que é do Centro de Mulheres do Cabo. O que é que vocês acham do fato de moradores e moradoras de comunidades estarem sendo fotografados pelos policiais, né? Pelos militares, estarem sendo fichados, né? O que é que vocês acham sobre essa medida? Eu acho um abuso, um absurdo, como tudo que está vindo junto com essa intervenção. As cenas que a gente acompanha pelos noticiários, pela internet, são cenas que nos deixam, assim, sem saber mais o que virá pela frente. Não apenas os moradores sendo fichados, minha gente. A gente está falando de crianças sendo revistadas, sem uma fundada suspeita, né? Como o professor falou agora. Então, eu não consigo imaginar uma criança dentro da escola sendo revistada daquela maneira com uma fundada suspeita. Imagina sem, né? De uma maneira coletiva, abrangente, sem a presença do pai, da mãe, sabe, de nenhum responsável, como se a gente já tivesse votado a redução da maioridade penal, né? Para uma idade que a gente, né, nem sabe qual é ainda. Primeira infância, né? A primeira Porque as fotos infância. que a gente tem visto são de crianças pequenas. A gente está falando na prática, o que é que acontece? É licença para matar, licença para violar, licença para abusar, licença para entrar, invadir a privacidade das pessoas, licença de continuar criminalizando um determinado território. Porque essa intervenção passa longe de Copacabana, passa longe do Leblon, passa longe de quem de fato, né, anui, de quem de fato contribui, lucra com toda essa situação. Sua opinião é semelhante, Glauco, sobre as fotos, revistas? Isso. E até pensando na provocação do tema do programa, né, o que é que essa medida diz sobre o Brasil, eu acho que ela diz algo que já era perceptível, né, que nós temos duas categorias de cidadania. Né? Então, existem, digamos, os sobre-cidadãos, então aquelas pessoas para as quais direitos e garantias fundamentais vão existir, ninguém vai invadir a sua casa, você vai ter ampla defesa, contraditório, né, o direito a um julgamento imparcial, tudo isso vai existir. E
você tem do outro lado um subcidadão, né? O sistema jurídico ele é extremamente implacável do ponto de vista repressor, mas a dimensão de direitos e garantias de proteção contra abuso, isso aqui não existe, ou é extremamente relativizado. Né? Então, essas medidas que a gente tem assistido só reforçam isso. Há um grupo vulnerável e é vítima, né, desse tipo de atuação, de fotografia, fichamento, mandado coletivo. Então, são os subcidadãos que, mais uma vez, são vítimas de uma atuação mais intensa do Estado, do aparelho estatal. São vítimas do Estado e também são esquecidas pelo Estado, São esquecidas do Estado, são invisibilizadas, na verdade. Gente, Elas não são esquecidas, não. Elas são bem lembradas na política penal, apenas, Sim. né? É verdade. Esquecidas do ponto de vista das políticas De sociais, de direitos de cidadania, né? fundamentais, etc. Gente, o que é que acontece depois de 31 de dezembro? Não que a gente tenha uma bola de cristal, né? Mas juridicamente, por exemplo, o que é que acontece depois do fim da intervenção? Pode voltar a intervenção novamente? Ela pode ser prorrogada? Não há vedação para isso. Então, em tese, ela Não tem. poderia ser prorrogada, mais uma vez, com a anuência do Congresso Nacional. Mas talvez uma variável importante para saber se renova, se não renova, vai ser o resultado da eleição de outubro. Então, isso aqui eu acho que não pode ser desprezado nesse cenário Vai ser todo. o fiel da balança, né? Vai As ser o fiel da eleições balança. de... E a preocupação, que também Edna tinha apontado, é se essa medida vai acabar estimulando que em outros estados haja também uma intervenção federal, o que aumenta a nossa preocupação. Sem dúvida. Principalmente em relação à militarização também, Claro. né? Voltando os militares a essas posições de Se me permite, decisão, por eu favor. sei o que não vai acontecer em 31 de dezembro. A gente não vai ter uma análise transparente e criteriosa dos resultados dessa intervenção. A gente não vai ter o Nem se aventou esclarecimento. isso, né, gente? O governo nem aventou isso, né? A possibilidade de transparência de alguma forma. Não, de como vai maneira divulgar alguma. Não, os esse governo não resultados, né? vai fazer isso. Né? Isso depois, nem antes nem depois. Assim, continuando essa política, continuando esse caminhar, a gente não vai ter essa transparência, a gente não vai ter o esclarecimento das violações de direitos humanos acontecidas no período da intervenção, a gente não vai ter melhores resultados, infelizmente, na segurança pública do Rio e do Brasil, se a gente só entender o braço armado, né? Só entender a força bruta e a repressão como prioridade. Então, isso a gente sabe que não vai acontecer depois do dia 31 de dezembro. Agora, as organizações da sociedade civil estão se organizando para acompanhar, já que o governo não vai liberar esses resultados, a transparência parece que não faz parte desse discurso. As organizações estão se movimentando para isso, Edna, Glauco? Quem pesquisa, quem trabalha no tema? Então, o pessoal do Rio de Janeiro criou um observatório do Rio de Janeiro sobre a intervenção federal, né? Ele já tem até uma logomarca, que é o Cristo Redentor. Olhos vendados, é? Um binóculo, com binóculo. acompanhando, ou uma lupa, uma coisa assim, acompanhando de perto. A sociedade civil que trabalha o tema da violência no Rio de Janeiro é uma sociedade civil muito organizada, né? É uma sociedade civil que compõe também a rede de justiça criminal no nível mais nacional. Então, mas infelizmente ainda é uma participação que não é institucional, como a gente está acostumado a ver no conjunto da política de segurança pública no Brasil e nos estados. A sociedade observa, a sociedade participa por fora, corre por fora, do mesmo jeito que acontece aqui em Pernambuco, como se segurança fosse uma política pública refratária à participação social, né? Então, por mais que a sociedade civil se mobilize e procure acompanhar muito de perto tudo o que está acontecendo, não é ela que vai decidir, não é ela que vai ajudar a deliberar, não é ela que vai reorientar uma política pública de segurança pelas vias institucionais, porque os governos não entendem a necessidade da participação social nessa política pública, especialmente. Chegou a pergunta de outro ouvinte, Alexandre Gonçalves, obrigada pela participação. Glauco, isso faz parte do acordo que Romero Jucá se referiu, que se refere àquela gravação, né, em que Romero Jucá falava de um grande acordo nacional. Parece, gente, fazer parte desse grande acordo nacional, a intervenção também. O que é que vocês acham? Bom, não sei se estava previsto, mas é uma leitura possível, sem dúvida alguma, né? O que
aproveitando até o que ele vinha colocando, da participação da sociedade civil, eu acho que é fundamental uma atuação das instituições, Ministério Público, para fiscalizar como isso vai ser implementado na prática e tentar coibir eventuais abusos. Mas se a gente pensar também, por outro lado, digamos, em algum momento isso vai chegar ao Judiciário, isso vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, e eu tenho minhas dúvidas se um judiciário hoje, né, da maneira como ele tem se comportado, ele vai ser uma instituição de contrapeso a uma decisão política tão intensa como essa. O que nos faz pensar que talvez essa briga seja menos jurídica e muito mais política mesmo, de mobilização, na linha do que Edna vinha falando, de contestação, de uma imprensa também que desempenha parte da imprensa, não toda a imprensa, a boa parte, infelizmente. A boa parte da imprensa, que desempenha essa função de controle da medida de governo. Então, acho que vai ter... acho que pensar aqui que um judiciário ele vai ser uma trincheira de proteção de direitos, eu acho que seria uma esperança muito alta. Acho que é mais uma briga política. Os últimos meses tem nos mostrado justamente o contrário, né, minha gente? Isso. Infelizmente. E agora essa greve, como a gente chamaria essa greve dos juízes federais? Isso dá um programa todinho. Sexta-feira, o programa é sobre isso, né? Já antecipando, sexta-feira a gente vai falar sobre a greve essa possibilidade de greve dos juízes federais contra o auxílio moradia. Também depõe contra a justiça, não é isso? Com certeza, com certeza. Isso eu também venho discutindo isso há um bom tempo, mas só mostra ainda um perfil de uma justiça brasileira baseada num corporativismo, né? Acho que não se sustenta sob qualquer perspectiva jurídica, moral, a manutenção desse tipo de privilégio. Né? Isso não é direito, isso é privilégio inconstitucional, no meu modo de ver. Sem dúvida. Edna, alguns organismos internacionais estão sendo chamados a essa discussão também, aqui no Brasil. A Justiça Global, que é uma organização da sociedade civil do Rio de Janeiro, ela já denunciou a intervenção federal, tanto a ONU quanto a Organização dos Estados Americanos, a OEA, né? Pedindo um posicionamento desses organismos internacionais. Com a vinda, inclusive, de observadores internacionais. Exatamente. Que, infelizmente, tem o que pesa no final das contas, né? O governo pouco se lixa para o que se pensa, o que se fala sobre ele, as organizações da sociedade civil nacionais e locais. Agora, quando vem um observador internacional, tende a mudar um pouco o tom. Então, isso já foi denunciado também a maneira como a intervenção está sendo preparada, né, com o que a gente discutia agora sobre o cargo militar no lugar do cargo civil. Eles estão fazendo já fizeram toda essa denúncia. O documento, inclusive, está aberto à disposição, né, no site da organização, e espera-se que seja mais uma força que possa atuar, né, e reduzir os danos que certamente virão com essa medida. Essa intervenção. Gente, vocês têm informação sobre medidas parecidas em outros países e que funcionaram ou não funcionaram? Intervenções federais que foram postas à baila para conter, por exemplo, situações de emergência, como uma crise de segurança pública, algo que justifique, por exemplo, né? O governo sempre faz isso, né? A reforma trabalhista foi assim, para a reforma da Previdência, sempre exemplos internacionais. Houve algum exemplo internacional que vocês se lembrem na história recente? O México, né? Se não me engano, eu acho que apenas o México, alguma coisa nesse sentido. Agora, sim, se a gente não consegue imediatamente lembrar dessas iniciativas, porque não foram iniciativas que deram, né? Exatamente, que deram muito resultado, né? E se fosse também alguma coisa pensada nesse sentido, tinha sido colocado inclusive na própria justificativa do decreto. Olha, a gente está né, baseando isso aqui no porque, como você falou, sempre se faz isso. O exemplo do Pacto pela Vida, que não, isso aqui deu certo em Bogotá, deu certo em Nova York, etc. Aparece na justificativa, aparece nas narrativas institucionais, mas não aparece, é uma coisa absolutamente não discutida, uma coisa tosca, né, opaca, que não se sustenta pelo argumento, apenas pelo efeito midiático, né, e pela irracionalidade desse desgoverno que a gente vive. Pode-se prevenir uma futura intervenção em outros estados, de alguma forma? A sociedade civil pode tentar evitar, por exemplo, esses exercícios
malucos de vamos replicar em outros estados agora que o Rio de Janeiro começou. Será que a gente pode fazer alguma coisa além de discutir? Pois é, aí volta o que eu vinha falando antes. Vai ser uma questão muito mais política do que jurídica. Dificilmente um tribunal como o Supremo iria impedir uma intervenção federal, a não ser uma situação extremamente clara de inconstitucionalidade, né? Mas acho que é bom observar o seguinte: crise em segurança pública, isso não apareceu ontem no Rio de Janeiro, e o Rio também não é o único, nem o pior exemplo. Isso atinge, se brincar, todos os estados da Federação Brasileira. Mas em outros momentos em que houve crise na segurança, greve de polícia militar, por exemplo, a alternativa dos governos foi muito mais o diálogo, a cooperação institucional entre o governo federal e os governos estaduais. Política, né? Exatamente. Mas até então não se via a intervenção como uma medida disponível ali para resolver problema de segurança pública, que não é uma questão pontual, singela, é uma questão estrutural. Então, será, por mais que haja intervenção até o dia 31 de dezembro, a gente poderia pensar por mais um ano, será que isso seria minimamente eficiente para contornar problema de segurança no Rio ou em qualquer outro estado? Isso acho que é bem questionável. A gente está quase terminando. Eu queria que vocês tentassem, bem brevemente, responder essa última questão. O que é que vocês diriam a um cidadão brasileiro que pedem nas redes sociais ou pede conversando na fila da padaria, pede intervenção, por exemplo, no seu estado, na sua cidade? O que é que você poderia dizer, Edna? Eu acho que a gente tem que investir muito no diálogo com a população sobre o que motivou isso, sobre o que significa uma intervenção de fato, sobre... Consequências, né? Exatamente, sobre as consequências, sobre a justificativa para se acontecer, né, uma situação como essa. É a gente, enquanto sociedade civil, que participa não institucionalmente da política de segurança pública, nos cabe mobilizar, nos cabe informar a população e nos cabe construir uma trincheira, né, para resistir e para apontar caminhos que não passem necessariamente apenas pela repressão. Eu concordo. Acho que, em primeiro lugar, é fundamental ter acesso a informações consistentes, né? E saber a complexidade de cada problema que se quer resolver, para não seguir um caminho fácil de se adotar uma medida simplista, né? Como se aquilo fosse a panaceia para um problema. Mas acho que o mais importante é considerar quais são as implicações, quais são as consequências em termos de um recrudescimento de um governo e o risco que isso representa para os nossos direitos fundamentais, para as nossas garantias. E isso é o principal. E nosso passado é bem recente, né? Em relação à tortura, em relação à repressão. Parece que a gente não aprende, mesmo... com tantas evidências, né, Exatamente. Gente? Eu agradeço bastante a presença de vocês. Ainda seguro vocês um pouquinho aqui para a gente gravar, responder algumas perguntas que ficaram de fora. Muito obrigada. O programa Fora da Curva desta segunda-feira, 26 de fevereiro, vai terminando agora. Muito obrigada novamente a vocês. A gente agradece. Jatobá, Glauco Leite. Aqui no estúdio eu agradeço bastante a Vitor Aguiar e também Nath. Depois, eles comandaram nossas redes sociais. O programa de hoje foi produzido por Edi Rodrigues. Obrigado também a Marco da Lata pela técnica. Amanhã você fica com a apresentação de Manina Guiar, com produção da professora Ana Veloso, discutindo o tema que é Por que tanta carestia no Brasil? Continue, por favor, acompanhando nossas atualizações no Facebook, no Instagram, no Twitter, no nosso canal no YouTube, sempre com o nome Programa Fora da Curva. O programa de hoje já está disponível na íntegra no facebook.com/Programa Fora da Curva e também no nosso canal no Mixcloud. Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala, sempre ao vivo, de segunda a sexta, de 11h30 ao 12h10, com reprise às 9 da noite aqui na Universitária FM. Bom dia, boa semana. Sigamos na luta pela democracia, contra a retirada de direitos, por uma universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva e sem censura. Até amanhã. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária.
Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.